ele percebeu o seguinte: quem manda aqui é o vestiário. Sempre foi. Os jogadores são os chefes. Porque a realidade é essa. Os jogadores são os chefes do Marcos Braz. O Gabigol, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, eles são os chefes do Marcos Braz. É o que parece, né? É isso, pô. E aí, o Jorge Sampaoli percebeu isso, como o Vitor Pereira percebeu isso, como o Paulo Souza percebeu isso, como o Domi percebeu isso. Salve, salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês aqui um corte do canal S1 Live analisando o momento do Flamengo. Temos a presença aqui no vídeo do Bruno Vilafranca e do nosso amigo João Guilherme analisando este momento do Flamengo. Quem que manda no Flamengo neste momento? A diretoria que manda? São os jogadores que dominam o vestiário. Sampaoli perdeu o vestiário. Sampaoli na corda bamba. Os jogadores fazem o que quer. Não estão jogando porque não querem derrubar o técnico. Cara, tudo isso aqui e agora. O debate é bom. Fique no vídeo até o final, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são do canal S1 Live, link na descrição como créditos. Sem perder tempo, olha só o que o João Guilherme acha de tudo isso. O amigo, 3 jogos após a agressão sofrida pelo Pedro. Cuiabá, Olímpia e São Paulo. O Flamengo piorou, hein? Oh. O Flamengo não estava mil maravilhas. Não estava brilhante. Mas estava, pelo menos, competitivo. O reflexo daquela confusão no vestiário está a cada jogo que passa mais evidente. O Flamengo piorou. E a gente vai conversar muito sobre isso, Bruno Vilafranca. Não tenha dúvida, porque a galera com certeza está na bronca, não só pelo resultado de ontem, ou por esses últimos resultados. A gente está falando de um 3-0 para o Cuiabá, e sem demérito ao Cuiabá, tá? Sem tirar os méritos das equipes que venceram o Flamengo. Estavam lá para isso, fizeram o seu papel. Mas com certeza o desempenho do Flamengo dentro de campo, em Cuiabá, no Paraguai, e ontem contra o São Paulo, deixou a galera meio que na bronca. Tem muita gente que não engoliu a derrota para o Olímpia, da maneira que o Flamengo estava vencendo por 2-0 no placar agregado. 1-0 no Maracanã, fez 1-0 lá em Assunção, ou seja, vencia por 2-0 e conseguiu tomar 3 gols. Ontem, no Maracanã, o São Paulo fez 1-0, o Flamengo empatou já na Bacia das Almas com um gol de pênalti do Pedro, uma jogada do Luiz Araújo, que para mim foi um dos que mais, apesar do pouco tempo em campo, foi um dos que mais tentou alguma coisa, né, alguns dribles, algumas jogadas individuais, acabou sofrendo aquele pênalti. O Pedro também não estava fazendo gols, não estava tendo muitas oportunidades com o Jorge Sampaoli. Acabou fazendo, fez o papel dele, botou a bola para dentro, mas o resultado e o desempenho realmente muito abaixo. Teve protesto lá no Maracanã, depois que a galera entrou no Maracanã, já com o Flamengo em campo para o aquecimento. A galera gritou aquelas palavras de ordem, time sem vergonha, né, tem que ter disposição para jogar no Flamengo. Durante o jogo isso também aconteceu, após o jogo também aconteceu, o pessoal na bronca, na hora da escalação lá no placar eletrônico do Maracanã. Alguns jogadores e o técnico Jorge Sampaoli foram muito vaiados, a galera só aplaudiu. E ontem, 1-1. O Flamengo não está bem e piorou em relação ao que vinha acontecendo antes com o Sampaoli. É nítido que os jogadores estão insatisfeitos, é nítido que o Sampaoli está insatisfeito, e aí você vai me perguntar, João Guilherme, e agora? E agora? Profissionalismo, minha gente. O contrato está assinado, o salário cairá na conta no dia certo. Né? Se não se gostam, pelo menos trabalhem juntos. Porque existem milhões e milhões e milhões de pessoas que são afetadas pelo Flamengo. E pelo visto, as partes envolvidas, os jogadores, o Sampaoli, eles não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo afora deles.
Eles estão na bolha do ninho do urubu, um não fala com o outro, os jogadores de um lado de bico, o Sampaoli aqui não fala com ninguém, e isso está sendo mais importante do que entrar em campo, dar o máximo, jogar bem e fazer a alegria de milhões e milhões e milhões de pessoas que proporcionam essa paixão chamada Flamengo e que é responsável por eles estarem no clube, por receberem hoje grandes salários, porque o torcedor é que consome. Você mesmo acabou de fazer, no início da nossa live, Bruno Vilafranca, uma propaganda de uma loja do Flamengo que é nossa parceira aqui na S1 Live, né? Ação Rubro-Negra lá do Shopping Downtown. Exatamente. Por que as pessoas vão lá na Nação Rubro-Negra? Porque elas amam o Flamengo. Porque elas consomem o Flamengo. Então, este público, que é imenso, as últimas pesquisas apontam 48 milhões de pessoas, e contando, daqui a pouco vai bater mais de 50, esse público merece respeito. Então, não é a mesma coisa. Não acontece isso, pelo amor de Deus, e não acontecerá. Mas é a mesma coisa. Eu não gosto do Bruno Vilafranca e o Bruno Vilafranca não gosta de mim. Aí nós estamos aqui. Aí nós vamos fazer um programa ruim porque a gente não gosta um do outro. E o cara que está lá assistindo a gente? Que está acompanhando essa live, que está mandando superchat, que está dando like, que está investindo aqui com a sua audiência e nos fazendo crescer. João, só que eles não pensam assim, né, cara? Esses jogadores aí são mimizentos. Ele é que tem que ser o bem comum. Ele é que tem que ser o bem maior. Então, independentemente das divergências, e por que eu estou falando isso? Ontem no Maracanã, mais uma vez, você viu um time apático, sem intensidade, sem muita vontade, e que no segundo tempo melhorou, com as mexidas que fez o Sampaoli, embora para mim ele tenha mexido errado, tirado o Arrascaeta, que discretamente participou mais do jogo no primeiro tempo do que o Everton Ribeiro no segundo tempo. Eu teria mantido o Arrascaeta, só se ele sentiu alguma coisa ou estava poupado para o jogo de quarta-feira. Mas o Luiz Araújo entrou muito bem no jogo, foi decisivo. O Gerson, diferente do que fez no Paraguai, até que se movimentou melhor. O Bruno Henrique teve uma boa participação. E olha, o Flamengo está muito longe do que ele pode. E você percebe que o Flamengo está muito longe do que ele pode, porque o ambiente não está bom, o clima não está bom, os jogadores não querem mais o Sampaoli ali, o Sampaoli também parece que está fazendo só o dele, e isso está errado. Alguém tem que chegar lá, tem que ser o Marcos Braz, tem que ser o Bruno Spindel, tem que ser o presidente Landim, alguém tem que chegar lá e falar para os caras o seguinte: vocês não se gostam, problema de vocês. Estamos pagando salário, vocês têm que jogar pelo Flamengo e vocês têm que competir pelo Flamengo. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, vocês têm a obrigação de entrar em campo e competir, correr, suar a camisa. Vocês são pagos para isso. Se vão ganhar ou não, é uma outra história. Mas o Flamengo não está fazendo isso. Thiago Maia também teve uma participação dentro do que ele pode fazer interessante no primeiro tempo. Enquanto tiver essa picuinha, meu amigo Bruno Vilafranca, a coisa não vai andar. A ponto de um jogo que parecia favas contadas. O Flamengo já está na final da Copa do Brasil. A própria imprensa gaúcha dizia isso, né? Depois daquela grande e rara atuação do Flamengo contra o Grêmio. Hoje mudou tudo, cara. O Grêmio ganhou do Fluminense 2-1. O Grêmio está muito confiante. E se o Flamengo entrar em campo do jeito que ele vem jogando esses 3 últimos jogos, ele será eliminado da Copa do Brasil para completar a série de vexames. Aí, caso isso aconteça, os jogadores voltarão para a sua bolha, o Sampaoli voltará para a sua bolha, e ali dentro eles ficarão no seu mundinho particular, e que milhões e milhões e milhões e milhões que amam o Flamengo, que se explodam, porque eles não estão nem aí. Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a verdade. O que é pior, João, é que quando que tinha que mudar quase tudo. Você tinha que, não estão correndo, não está legal. Vamos tirar os caras um pouquinho, sai. Ou fica no banco, ou está fora do jogo. Chama alguém do time sub-20 lá que está indo bem, está na final do Campeonato Brasileiro sub-20. Arrascaeta e Bruno Henrique foram aplaudidos pela torcida. Mantém aí o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Né? O Pedro, né, que está reclamando que não tem tanta chance, ontem fez o gol de pênalti, dá uma oportunidade para o Pedro. O Luiz Araújo, que entrou bem no jogo, deixa o Luiz Araújo jogando. Tem que mexer, tem que tirar. Davi Luiz ontem, lesão muscular, dá um tempo, Davi, obrigado. Felipe, não foi bem, dá um tempo. Everton, não tá legal, Everton Ribeiro, dá um tempo, obrigado. Fica um tempinho aí treinando à parte. Tem que tomar uma atitude radical. Tem que botar em campo os caras que estão a fim de lutar. O Luiz Araújo ontem mostrou isso, hein? Ele entrou
completamente diferente do restante do time. Ele entrou incendiando, ele entrou com uma gana, com uma vontade. Então, exatamente, como foi contra o Olímpia, você tem que dar uma oportunidade para um cara desse. Eu acho que chegou o momento de tomar uma medida radical, de abalar as estruturas, porque senão o negócio não vai andar. Se continuar do jeito que está, não vai andar. Pois é. Tem um superchat aqui do Marcelo. Não, chegou por 2 motivos, eu acho. Primeiro, que o Sampaoli não está conseguindo passar para o time. Ele ontem falou na coletiva, né? Ele falou: os meus outros times jogavam de forma diferente. Eu estou me adaptando aos jogadores do Flamengo. Rapaz, ele deu um tiro de bazuca no peito do elenco do Flamengo. Ele quis dizer o seguinte: ó, eu estou me adaptando aqui, porque aqui os caras jogam de uma maneira diferente. Eles não estão querendo fazer muito aquilo que eu estou pedindo, né? Os meus outros times jogavam de maneira diferente. E é verdade. Não que o Sampaoli seja brilhante e os times dele tenham sido extraordinários, né? Ele fez um ótimo trabalho no Santos e no Atlético Mineiro teve bons momentos. Mas realmente os times dele jogavam diferente lá. Ele bateu de frente legal com o vestiário do Flamengo, que de fato é muito complicado. Então ele não está conseguindo fazer com que o time jogue da maneira que ele quer. E o time não está muito afim de colaborar também, não. Então é por isso. Tá dando errado. O que você ia falar, Bruno? Não, perguntando, porque como ele falou realmente na coletiva que os times dele jogavam, os outros times que ele comandou jogavam de uma maneira diferente, tá faltando o quê para esse Flamengo jogar de maneira diferente? Por quê? Se ele já está se readaptando, se adaptando ao vestiário do Flamengo, realmente eu concordo, para mim a mensagem é essa, ele deu um tiro de bazuca no peito do elenco, tá faltando o quê para a coisa engrenar? Porque se ele está se adaptando ao time, o time já teria que estar jogando muito mais, até porque entendamos que ele está sucumbindo ao elenco. E por que ele não está jogando o que tem que jogar, então? É isso. Ele percebeu o seguinte: quem manda aqui é o vestiário. Sempre foi. Os jogadores são os chefes. Porque a realidade é essa. Os jogadores são os chefes do Marcos Braz. O Gabigol, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, eles são os chefes do Marcos Braz. É o que parece, né? É isso, pô. E aí, o Jorge Sampaoli percebeu isso, como o Vitor Pereira percebeu isso, como o Paulo Souza percebeu isso, como o Domi percebeu isso. Você percebeu que os técnicos estrangeiros foram os que mais tiveram dificuldade com o elenco do Flamengo, à exceção do Jorge Jesus, que foi um caso à parte? E por quê? Porque eles vêm de uma cultura e de uma mentalidade completamente diferente. Embora muitos desses jogadores do elenco do Flamengo tenham jogado muito tempo na Europa, mas eles estão sendo aquela típica pessoa que é o seguinte: o cara está na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Aí ele pega o papel e joga no chão. Aí esse mesmo cara está na Times Square, em Nova York. Ele procura a lixeira. Onde é que tem a lixeira aqui para jogar o papel? Ele vai lá e joga. É isso. Então esses caras que jogaram lá fora há muito tempo, que têm essa mentalidade europeia, quando chegaram no Brasil, no Flamengo, e perceberam a permissividade, a falta de comando, montaram. Aqui é nosso. E eles são os chefes do vestiário. E esses técnicos estrangeiros tiveram mais dificuldade. O próprio Rogério Ceni se adaptou bem a eles. O Renato Gaúcho se adaptou bem. O Dorival nem se fala, porque o Dorival era o amigão da galera, que estava tudo beleza, e aí a coisa fluiu. É isso. A situação é exatamente essa. Ou seja, não tem muito mais o que falar. Ou decidem jogar e se empenhar, independentemente do treinador que está lá, que não é do agrado da maioria, ou então a chance do Grêmio se classificar aumenta consideravelmente. Tá aí, nação. Só não ver quem não quer. Quem manda no vestiário, quem manda no Flamengo são os jogadores. A panelinha, galera. Eles derrubam quem eles querem. Eles jogam quando eles querem. Eles correm por quem eles querem. Ou seja, estamos nas mãos dos mimizentos, dos jogadores que andam em campo, dos caras que são intocáveis, dos caras que não podem pegar um banco. Cadê o comando do Flamengo? Cadê o profissionalismo? Quando a gente cobra profissionalismo, quando a gente cobra que seja feito algo, a gente não tem um representante que faça isso. Nós não temos quem bata de frente com o elenco do Flamengo. Por quê? Porque eles são amarrados com contratos milionários. E o Flamengo tem medo de perder esses contratos milionários.
Cara, o Sampaoli, ele não vem fazendo um bom trabalho porque os jogadores não querem jogar por ele. Ele perdeu o vestiário totalmente depois do lance do Pedro. Perdeu totalmente o vestiário. Por quê? Porque ele não foi firme, ele não teve pulso para chegar, para se posicionar, para defender o jogador que foi agredido. Ele não teve capacidade, ele é frio, ele não se comunica. A culpa também é do Sampaoli. Quem está jogando mal são os jogadores. Mas por que estão jogando mal? Porque o Sampaoli perdeu o vestiário. Cara, a gente vinha de uma semana maravilhosa. O Flamengo tinha vencido o Grêmio fora de casa, feito o melhor jogo do ano. 2-0 no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Daí a gente vem e vence o Atlético Mineiro de virada. Tava todo mundo feliz, cara. Daí, de repente, explode essa bomba no vestiário, né? O cara dá um soco na cara do Pedro e tudo desmorona. Tudo desaba. Aí que eu quero chegar no Sampaoli. Se ele tivesse tomado partido naquela hora, tivesse defendido o Pedro, abraçado o Pedro, cara, ele tá errado, o que ele fez eu não apoio e tal, manda esse cara embora. Foi neste momento que a bomba explodiu no vestiário. Foi nesse momento que o Sampaoli perdeu os jogadores. Mais da metade do elenco do Flamengo não gostam do Sampaoli. E quem está jogando, cara, não está jogando por ele. Por que que o Luiz Araújo entrou e fez a diferença? Porque ele é reserva, porque ele tem poucas chances e ele quer mostrar que veio. Então o cara entrou e deu sangue. Aí você vê que o cara que quer mostrar serviço, ele mostra. E os que não querem, tá lá. Eles andam em campo. Por isso que o Flamengo tá na merda que tá. Porque os caras não querem mais jogar por causa do Sampaoli. Galera, sendo assim, a possibilidade do Flamengo ser eliminado pelo Grêmio é muito grande, cara. Infelizmente, estamos vivendo o que estamos vivendo porque nós não temos gestão, nós não temos profissionais lá de cima para baixo. A gente não tem quem manda nesses caras. E eles fazem o que querem, né? Por isso que essa geração de 2019 para cá está vivendo o pior momento. Porque a gente depende deles. E se eles não querem, nada acontece em campo. Infelizmente, é a realidade. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!